Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, envio para você gratuitamente. Meu WhatsApp, DDD 99 e o telefone 991520454. É tudo gratuito, só te pedimos um favor. Dê aí um like para não se esquecer. E se inscreva aí no nosso canal, é tudo gratuito. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Passa aí o link desse vídeo para os seus amigos, nos seus grupos, para nos ajudar a divulgar melhor esses vídeos e esses slides. É tudo gratuito, é só para ajudar mesmo aos irmãos. Lembrando os irmãos que nós estamos com agenda vaga agora, neste mês de novembro e mês de dezembro e também janeiro. Então, se você deseja nos convidar para estarmos aí, estamos à disposição. Podemos ir de carro, ou de avião, ou de ônibus. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD adultos com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então já estudamos aí sobre o corpo, agora estamos estudando sobre a alma, já vamos estudar sobre o espírito. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Silas Queiroz, ali de Ji-Paraná, Rondônia. Já estudamos na lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. Na lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como o templo do Espírito Santo. Na lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Na lição 6, a consciência, o tribunal interior. E hoje vamos estudar na lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Então, o que é a arena? A arena é um local fechado, próprio para se travar uma batalha. Então, nossos pensamentos é uma área aí onde existe uma batalha muito grande e nós temos que reconhecer isso, perceber isso e aprendermos a lutar a batalha que existe aí dentro dos nossos pensamentos. Se nós não vigiarmos e não combatermos, acabaremos sendo vencidos e convencidos a deixar Deus, a deixar a vida cristã. Então temos que batalhar, lutar, como diz a palavra de Deus aí, nós vamos ver. Na lição de hoje, então, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, uma visão introdutória. Subtópico 1, a experiência de Adão e Eva. Subtópico 2, conceito e origens. Subtópico 3, características dos pensamentos. Tópico 2, a gestão dos pensamentos. Subtópico 1, imperativo ético e espiritual. Subtópico 2, acima da técnica. Subtópico 3, recursos espirituais. Subtópico 4, Jerusalém e Betânia. Tópico 3, a batalha na arena dos pensamentos. Subtópico 1, influências espirituais. Subtópico 2, cuidados práticos. O texto áureo da lição está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então veja, nossos pensamentos podem ser controlados, domados, domesticados, vencidos, por coisas boas. Então nós vamos treinar os nossos pensamentos para que eles sempre estejam de acordo com a palavra de Deus, naquilo que é bom, naquilo que transmite amor. Então, se o pensamento quer a mentira, nós vamos dominá-lo para que ele pense apenas
em dizer verdades. Se o pensamento é desonesto, nós vamos domá-lo para que ele apenas pense em coisas honestas. Se o pensamento é injusto, nós vamos então domá-lo para que ele seja justo. Se os nossos pensamentos são impuros, vamos torná-los puros. Se os nossos pensamentos são intoleráveis, repulsivos, repugnantes, insuportáveis, odiosos, antipáticos, então vamos torná-los amáveis. Se os nossos pensamentos são de má fama, vamos torná-los de boa fama. Então, se há alguma coisa má em nossos pensamentos, alguma coisa desvirtuosa, vamos torná-los virtuosos. Se os nossos pensamentos são desvirtuosos, críticos, maledicentes, vamos torná-los pensamentos de louvor. Então, tudo que é bom, vamos então conduzir os nossos pensamentos para esse rumo. Verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Então, para sermos sábios, inteligentes, vamos então tomar os nossos pensamentos, conduzindo nossos pensamentos ao pensamento de Cristo. Vamos ver o que Jesus pensaria, o que Jesus faria, o que Jesus falaria, como Jesus agiria. Então nós vamos procurar imitar Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, 8 e 9, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Vamos ver então Filipenses 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios 10. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Veja só que coisa impressionante. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer então, para que todos possam imitá-lo. Por quê? Paulo era perfeito? Não, ele diz não que eu tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Então ele não era perfeito. Mas ele está dizendo que ele imitava a Jesus Cristo. Então em tudo que ele imitava a Jesus Cristo, ele poderia ser imitado por todos. Tinha coisa que Paulo não imitava Jesus? Evidentemente, Paulo não era perfeito. Então nisso não poderia ser imitado. Mas em todas as coisas, em todo o seu esforço para imitar Jesus, nisso ele deveria ser imitado. Paulo também diz, nós andamos na carne, ou seja, temos um corpo físico, andamos aqui na terra. Agora não podemos usar as armas em nossa luta, as armas físicas, Não podemos usar as armas que os outros usam. Não podemos copiar o mundo. O mundo usa armas como, por exemplo, mentira, engano, falsidade, anda planejando sempre o mal. Então a mente humana normal, uma mente que não é governada pelo Espírito Santo, não imita Jesus Cristo, não obedece à Bíblia. Então nós não vamos imitar esse tipo de mente. Não vamos imitar esses pensamentos. Isso falando sobre pensamentos. Aí nós podemos citar também armas que as pessoas usam como armas bélicas, armas de fogo, arma branca. Então são armas carnais, são armas humanas, armas de quem não tem o Espírito Santo. Nossas armas são poderosas em Deus, Armas que nós usamos aí para lutar, O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus.
Então, tudo que vier contra, ao contrário da palavra de Deus, do desejo de Deus, do conhecimento de Deus, nós vamos lutar contra isso, para não deixarmos que isso nos domine, nos prejudique. Então, todos nós temos fortalezas construídas pelo inimigo dentro de nós. E nós temos que batalhar para derrubar, transpor essas fortalezas, derrubar esses muros, quebrar essas ideias contrárias à palavra de Deus, ao desejo de Deus. Sempre devemos perceber em nós as armas que o inimigo está usando, a batalha que ele está travando para nos afastar de Deus, da obra de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus. Vamos vencer isso, vamos lutar e vamos viver mais próximos de Jesus Cristo. A introdução da lição diz: na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos. Então já pegamos ali, alguma coisa sobre a alma, mas ainda estamos estudando sobre a alma. Ainda vamos continuar em outras lições para frente estudando um pouco mais sobre a alma. Então, na alma está, o centro da vontade, dos sentimentos, do intelecto, da inteligência do ser humano. Aí onde estão os pensamentos. Então, aí na alma que está a capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer, de pensar, analisar, está aí na alma. Então aprendemos aí claramente, que nós somos uma tricotomia, 3 partes, Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, tem gente insistindo por aí que alma e espírito é a mesma coisa. Ainda tem gente, por incrível que pareça, insistindo nisso. Nós recebemos muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, muita gente ainda está. Como que a pessoa pode ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:23, pegar aí Hebreus 4:12? Como é que a pessoa pode ler isso aí e ainda entender que alma e espírito é a mesma coisa? A gente não consegue entender, mas tem gente que é mais lento o seu raciocínio, e ainda não conseguiu entender, por incrível que pareça. Está bem claro na palavra de Deus, não há dúvida nenhuma, a diferença aí de espírito e alma. E nós vamos estudar mais para frente sobre o espírito, aí talvez a pessoa entenda melhor. Então temos que entender que alguns são mais lentos e outros mais rápidos no conhecimento, no entendimento. E temos que entender que alguns ainda vão chegar no final do trimestre e ainda vão ter dúvida sobre isso. Por quê? Porque aprenderam errado, aprenderam teologia, principalmente com pessoas que não são pentecostais, pessoas que confundem Espírito Santo com Espírito. Espírito, letra minúscula, é uma coisa, Espírito Santo é outra coisa. Espírito Santo é um Deus, é uma pessoa. Espírito não é pessoa, não é Deus. Espírito com letra minúscula é uma componente, uma parte do ser humano. Assim como o corpo peca, a alma peca, o espírito peca. Quando a pessoa está em idolatria, o que acontece? O espírito dela está em pecado. Veja bem, o espírito está interessado em adotar um outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. É um pecado do espírito. Nós vamos estudar sobre o espírito mais para frente. Satanás é espírito? É. Os anjos lá maus e os anjos bons são espíritos? São. Vão ser lançados onde? Os anjos maus, que são os demônios, e Satanás vai ser lançado onde? No lago de fogo e enxofre. São espíritos. Quem os criou? Deus. Olha lá.
espírito, letra minúscula, assim como o nosso espírito, letra minúscula. Olha lá, a besta e o falso profeta são pessoas humanas que estarão aí vivendo durante a grande tribulação. Vão liderar o mundo. São pessoas. Vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Vivos quer dizer o quê? Espírito, alma e corpo. Olha aí, espírito no lago de fogo e enxofre. Então a pessoa se confunde porque pega Eclesiastes, diz o espírito volta para Deus que o deu. Gente, o espírito volta para Deus que o deu do salvo. O espírito do salvo volta para Deus, evidentemente. Nós não vamos ser os aí arrebatados. Nós não vamos estar para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Então, nosso corpo transformado, nossa alma e nosso espírito estarão para sempre com Deus. Salomão estava falando a respeito disso. Ele se considerava que salvo, ele se considerava filho de Deus. Então, ele disse o espírito se referindo ao dele, ao dos salvos. Vai para Deus, volta para Deus. Agora, espírito, olha lá, da besta, do falso profeta, vai para onde? Lago de fogo e enxofre. Satanás é espírito, vai para onde? Lago de fogo e enxofre. Os demônios, que são os anjos caídos, vão para onde? São espíritos, vão para onde? Lago de fogo e enxofre. Então o ser humano é integral. Ou ele vai, as três partes, morar para sempre na Nova Jerusalém com Jesus, ou ele vai, as três partes, espírito, alma e corpo, para o lago de fogo e enxofre. Viver junto com Satanás, para sempre. Por que falamos que a parte imaterial do ser humano é alma e espírito? Porque a parte que nós não vemos, a parte que nós vemos é a parte física, corpo. Então a parte que nós não vemos, são duas partes aí, a alma e o espírito. Por isso que é imaterial, não é material, ou seja, não é, você não toca, não está vendo com os olhos, então é a parte imaterial. Mas são duas partes, formadas pela alma e pelo espírito, duas coisas diferentes. E por que nós dizemos também imaterial? Porque o corpo fica na terra quando morre, debaixo da terra, né? Morto, sepultado. Mas a alma e o espírito vão para onde? Para o paraíso. Caso a pessoa que morreu seja crente, seja salvo. Se não é salvo, então o espírito e a alma vão para onde? Para o inferno. Esperar o dia do juízo final, para ser lançado onde? No lago de fogo e enxofre. Todos vão ressuscitar. Todos, tanto salvos quanto ímpios. O crente salvo vai ressuscitar para morar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo. Isso acontece no dia do arrebatamento. O corpo vai ser transformado, juntar com a alma e o espírito que estão no paraíso, vão morar para sempre na Nova Jerusalém. Do ímpio, o corpo foi sepultado, o espírito e a alma estão onde? No inferno. Esperando o quê? O dia do juízo final. Esse corpo vai ressuscitar também, vai se juntar com a alma e o espírito para ser condenado a viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Tópico 1. Uma visão introdutória. Subtópico 1. A experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Gênesis 1, 26 a 28, 2, 18 a 23, 3, 8. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Gênesis 3, 6, 1 Timóteo 2, 14. Então, no estudo da antropologia. O que é antropologia? A ciência, o conhecimento do ser humano. O ser humano biológico, social e cultural. Essa palavra é de origem grega, né? Então nós temos anthropos, que é o quê? Homem, ser humano.
E a palavra logos, né, que significa conhecimento, estudo, razão, né, uma análise. Então a palavra antropologia significa estudo do ser humano. E aí então a antropologia bíblica quer dizer estudo do ser humano segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Então em Gênesis nós vamos encontrar aí o princípio de tudo, vamos entender melhor sobre isto. E nós vamos ver que o ser humano, quando foi criado, era o quê? Muito inteligente e possuía pensamentos, possuía vontade própria, possuía livre-arbítrio, né? O ser humano analisava as coisas. Olha lá, Adão colocou o nome em todos os animais. Cada animal tem um nome de acordo com aquilo que ele é, que ele faz, de acordo com a sua existência. Precisava então de muita inteligência para fazer isso. O ser humano se comunicava com Deus. Precisava de muita inteligência, né? De sabedoria, de conversar. Adão chega até o quê? A discutir com Deus. Olha aí, quando Eva joga a culpa, por exemplo, na serpente, olha aí, Adão já havia jogado a culpa na mulher, olha aí. Então, existia o quê? Pensamento, raciocínio, até um tipo de esperteza, né? Olha aí, Adão, por exemplo, se esconde de Deus, olha aí. Adão e Eva se vestem, se cobrem com folhas. Olha, isso indica pensamento, raciocínio, a decisão de comer ou não do fruto, raciocínio. O diálogo é de Eva com a serpente, né, que Satanás estava incorporado naquela serpente. Então, há um diálogo aí, olha, indica inteligência. Eva foi capaz até de torcer, né, o que Deus havia dito para Adão. Veja só. Então, é uma capacidade de pensar e de se expressar de acordo com a sua própria vontade, seu próprio desejo, seus próprios pensamentos. O homem foi criado tendo domínio sobre a criação. Veja que Adão, além de dar nome a todos os animais, foi ele que deu nome a Eva. Por que Eva se interessou por aquela árvore? A Bíblia diz, ela viu que aquilo ali poderia dar a ela inteligência, entendimento. Ela queria ser aí como Deus, sabendo todas as coisas. Veja só, isso só pode estar numa pessoa que raciocina, que tem desejos. E Paulo faz uma declaração inspirada pelo Espírito Santo sobre a salvação da mulher, que é uma coisa muito importante, muito séria, que nós devemos ensinar. Veja aí, 1 Timóteo 2. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então vemos aí a seriedade, né, da mulher e seus pensamentos e suas ações. Tópico 1, subtópico 2. Conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os, como está em Filipenses 4:8, Provérbios 3, de 1 a 7, 15, 28, Jeremias 17, 5 e 10. Então veja, os pensamentos existem e devem ser controlados, direcionados, domesticados, né? Então, veja bem, não podemos deixar os nossos pensamentos voarem de qualquer maneira, né? Pensar no que quiserem.
e muitas vezes ainda dar vazão a esses pensamentos, né? Gostarmos às vezes dos pensamentos que nos conduzem ao pecado. Aí nós vamos dar vazão a isso, ainda deixar que esses pensamentos continuem. Isso acontece muito, principalmente com gente que fica na cama, meio dormindo, meio acordado, né? Naquela preguiça monstra, né? Acontece muito isso. Vêm os pensamentos e a pessoa vai dando vazão àqueles pensamentos. Acontece que aqueles pensamentos são pecados, coisas más, ruins, coisas que nós não deveríamos pensar. E esses pensamentos são resultado de quê? Do que nós estamos lendo, assistindo, né? Vendo aí no celular, na TV, no computador, nas revistas, nos jornais. Tem gente que passa o dia inteiro vendo que é notícia ruim, né? Assassinatos, roubos, latrocínios, furtos, corrupção, política aí, né? Amizades e tudo mais, fofocas. E aí a mente dessa pessoa está totalmente o quê? Poluída. A mente não sabe nem raciocinar direito mais, porque está dominada por coisas erradas, por coisas que não conduzem a Deus, não conduzem à salvação. O celular trouxe, né, às pessoas a atualização de tudo, mas as pessoas precisam controlar seus pensamentos, controlar aquilo que estão vendo, que estão ouvindo, senão a sua mente vai ficando cada vez pior. Por isso nós vemos aí o que está acontecendo com as pessoas hoje, principalmente aí, né, até as crianças, os jovens, porque estão dominados pelo celular, estão dominados por notícias ruins, imagens ruins, né? Estão aí o dia inteiro em coisas ruins, em coisas contrárias à palavra de Deus, em coisas que não conduzem essas pessoas para Deus, não conduzem as pessoas a amar, a perdoar. Então as mentes estão poluídas e dominadas por coisas más, ruins. E nós dividimos hoje, né, aí o ser humano em duas partes. Ou ele é esquerda ou ele é direita. Está dominado aí o mundo hoje, né, desse jeito. Então, nós chamamos esquerda quem está dominado a sua mente por coisas ruins, contrárias à palavra de Deus. Aí consideramos direita aqueles que ainda têm a Bíblia como prumo, né? Como orientação para o ser humano. Pessoas que ainda têm, pelo menos, temor a Deus. Então ficou assim, o ser humano dominado por suas informações. Onde ele busca suas informações, suas reflexões, suas lembranças, seus sentimentos, seus sons, suas imagens, onde ele busca. Então ele fica influenciado biologicamente, intelectualmente, psicologicamente, espiritualmente, pelo meio, pela informação que ele recebe. E aí também ele vai sendo dominado pelo ambiente em que ele vive, pelas suas experiências, né, no seu dia a dia. Ele vai sendo dominado, é todo um sistema que domina a mente desta pessoa. Então eu aconselho a você a deixar imediatamente essas fontes que são contrárias à palavra de Deus. Então quer dizer que você deleta, exclui todo mundo que lhe traz notícias contrárias à palavra de Deus, que fica instigando aí ódio, que fica aí comentando e desejando coisas ruins, pornografia, avareza, perseguição, ódio, né, inimizade, corrupção. Evidentemente que sim, eu excluo tudo isso. Por que eu vou pegar esse lixo e botar dentro da minha cabeça? Então, evidentemente, eu excluo todas as pessoas que me trazem informações só que vão me prejudicar. Eu lanço fora, excluo.
Não recebo. Eu preciso ser informado de coisas boas que podem melhorar o mundo, que podem melhorar as pessoas. Então tome cuidado, qual a sua fonte de informação. Veja, tem gente que recebe informação de canais de TV que ele sabe que são tendenciosos, que são mentirosos, que são enganosos, que conduzem você para viver longe de Deus. E você está engajado naquilo, agarrado naquilo o tempo todo. Tem pessoas que estão aí na internet, né? E aí recebem informações também, só coisa má, só coisa ruim, só coisa de gente que não sabe o que é perdão, o que é amar, que não deseja o bem das pessoas. Arrume tempo urgentemente para ler a palavra de Deus. Subtópico 3. Características dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. 1 Tessalonicenses 5:22. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Salmos 101, 3-5. Deles podem surgir gravíssimos pecados como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Mateus 12, 34, 15-19. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Tiago 1, 13-15. Então veja, de acordo com aquilo que você vê, o meio em que você vive, aquilo que você escuta, né? Então isso aí vai modificando a sua maneira de pensar. Nós vemos hoje pessoas na igreja, dentro da igreja, que pensam como pensam os ímpios, porque eles recebem informações que são as mesmas que os ímpios recebem. As fontes onde ele busca informação são as mesmas fontes onde os ímpios buscam informações. Veja só. Então, o seu pensamento vai sendo construído, vai sendo preso a essas coisas. A mente vai criar pensamentos de acordo com as informações que você vai recebendo, de acordo com os sons que você ouve, né? De acordo com o meio em que você vive, de acordo com aquela central de conhecimento que você tem. Onde é que você está buscando conhecimento? Onde é que está buscando aí ter pensamentos, projetos? Então veja só, o ser humano também é resultado do meio em que vive. Se você não congrega, não vai a uma igreja, se você não lê a Bíblia, não escuta a palavra de Deus, então muito dificilmente você poderá ter bons pensamentos. Muito dificilmente você poderá ter pensamentos que agradam a Deus, desejos que agradam a Deus. Se você não encontra tempo para ler a Bíblia, para orar, aí fica muito difícil você manter uma vida cristã. Por isso nós temos tido aí tanto problema com principalmente os jovens hoje em dia, porque vive o dia inteiro no celular, vendo coisas que não agradam a Deus, escutando coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então tudo entra, né, para dentro do ser humano através dos 5 sentidos que o ser humano tem. Então aí os olhos, né, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos,
Então você veja aí, ó, a visão, né? O tato, o paladar, a audição, o olfato, tudo é envolvido. Aí que vai entrar, então, essa rede de informações. É por aí que você coleta. Então veja, você precisa vigiar esses 5 sentidos para ver que não entre coisa ruim. Veja uma coisa interessante. Quais são os seus sonhos de noite? Pense aí. O que você está pensando lá de noite quando vai dormir? A maioria das coisas que você vai pensar e a maioria dos seus sonhos vão ser o quê? Resultado daquilo que você viu de dia, daquilo que você ouviu de dia, do meio em que você estava durante o dia. Então você alimenta sua mente com coisas ruins e ela vai ficar controlada, direcionada com coisas ruins, coisas impuras, né? Com violências, com pornografias, adultérios, mentiras, calúnias, maledicências, inimizades. Então nós temos que fazer o quê? Abortar o ciclo pecaminoso. Então você precisa parar e mudar seu sistema de informação, seu sistema de meio onde você vive, mudar o que você anda ouvindo, mudar o que você anda fazendo. Então tem que dar um basta, começar de novo. Então você dá aquele start, né? Aquele começar de novo, né? Então nós podemos chamar aquele reset, né? Não tem aquele botãozinho em alguns aparelhos eletrônicos que você dá um reset aí começa tudo de novo e reinicia. Pois é, precisamos fazer isso. Tópico 2, a gestão dos pensamentos. Subtópico 1, imperativo ético e espiritual. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre seus epítetos o de Epístola da Alegria, Filipenses 1, 3 e 4, 2, 1 e 2, 4, 1. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, Filipenses 4, 8. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Romanos 1, 21 e 22. Como temos gerido nossos pensamentos? Então, a Epístola aos Filipenses, né? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a eles. Falou muito, então, da alegria, mesmo em momentos dificílimos, né? Mesmo assim, Paulo te diz alegre, feliz, e diz que essa é a conduta do cristão, viver sempre feliz, alegre. Mas também Paulo, então, faz referência aos pensamentos, né? Aí, a vigilância quanto aos nossos pensamentos. E nós devemos, então, conduzir os nossos pensamentos, dominar os nossos pensamentos, vamos falar assim, domesticar os nossos pensamentos, para que eles sejam todos direcionados para o lado bom, para o lado que agrade a Deus. Então, tudo que é bom, então nisto pensai. Tudo que vai trazer proveito, né? Nisto pensai. Tudo que conduz a Deus e o amor de Deus para com as pessoas, então nisso nós devemos pensar. Então ele fala em tudo que é honesto, que é puro, que é verdadeiro, que é amável, que é de boa fama, que é de louvor. Então ele indica aí um domínio sobre os pensamentos, um domínio sobre a mente, sobre uma domesticação, né, sobre os nossos pensamentos, controle total sobre os nossos pensamentos. Subtópico 2, acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno.
A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:1. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. 1 Coríntios 2:15 e 16. Além de encher nosso coração da esperança, que não traz confusão, Romanos 5:5, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Mateus 6:25 a 34, Filipenses 4:6. Então hoje nós vemos aí que existem várias gestões, né, para treinar os pensamentos nas ideias das pessoas. Por exemplo, mindfulness, que é a atenção plena, né, total. Tem aí a meditação para focar no presente. Tem aí a reestruturação cognitiva para substituir pensamentos negativos. Tem aí as técnicas de distração, né, para desviar o foco. Aí tem a técnica de usar um diário, de usar uma respiração consciente. Tem aí a atividade física. Tem aí o questionamento crítico dos próprios pensamentos. Então existem muitas técnicas. Mas tudo isso é o quê? São técnicas humanas para resolver problemas humanos, né, terrenos. Mas a Bíblia é muito superior a isso. Ela ensina o que? Pensar nas coisas que são de cima, do céu, de Deus. A Bíblia é muito superior a isso. O ensino de Deus para nós é muito superior a isso. Ensina o que? Pensar nas coisas que são de cima, que são do reino de Deus, do reino celestial, do reino espiritual, daquilo que agrada a Deus. Então nós vamos pensar nas coisas que são de cima. Elas são superiores. As coisas espirituais são eternas, são superiores às coisas materiais, físicas, humanas, terrenas. Enquanto as coisas aqui da terra são efêmeras, ou seja, passageiras, as coisas de cima são eternas. Então as coisas de Deus, as coisas espirituais são claras, são coisas que vão nos trazer benefícios sempre. Não vão trazer confusão, vão trazer confiança, fé, esperança. E pensando nas coisas de Deus, nas coisas superiores, as coisas do céu, das coisas de cima, nós vamos evitar, vamos combater um mal que está aí assolando a todos, que é a ansiedade, né? Aí a síndrome de burnout, né? Aí a depressão, o estresse. Tudo será vencido se nós concentrarmos mais os nossos pensamentos nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Tópico 2, subtópico 3, recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Salmos 37, 31, 119, 33 e 93. Meditar é refletir, pensar de maneira detida. Exige o emprego da vontade, a decisão, o querer. Salmos 119, 131. Produz sentimentos elevados, amor, alegria e paz pelas verdades apreendidas. Salmos 119, 97. Abundante sabedoria e correção e correta direção. Salmos 119, 98 a 102. Então, leitura bíblica. Essa leitura é importantíssima. Nós sempre passamos para os irmãos dizendo, olha, tome 4 comprimidos ao dia e você terá uma vida sã mentalmente. Na hora que levantar, 1 comprimido. Na hora do almoço, você toma outro comprimido. Quando for ali à tardinha, tome outro comprimido. Pode ser na hora da janta. E na hora que você for dormir, você toma outro comprimido. 4 comprimidos ao dia, pronto. Você terá uma mente sadia, pensamentos sadios. Cada comprimido desse, o que é? É um capítulo da Bíblia.
Olha aí, um capítulo da Bíblia quando acordar de manhã, um capítulo da Bíblia na hora do almoço, um capítulo da Bíblia na hora da janta, um capítulo da Bíblia na hora de dormir. Pronto. Com um ano você já leu a Bíblia toda, mais do que a Bíblia toda, e a sua mente mudou completamente. Seus pensamentos mudaram completamente. Tudo está sadio agora. Eu costumo sempre ensinar que se você tratar a Bíblia como você trata o seu celular, pronto, está resolvido. Aí todos os seus problemas de pensamentos, né? De intenções, de desejos, pronto, está tudo resolvido. Então leia a Bíblia, medite na Bíblia, pense nisso que está escrito, analise, né? Procure ali versículos, né? Que vão ali explicar aquilo que você está lendo, né? Os textos e contextos. Você vai passar a amar a palavra de Deus. Isso vai mudar completamente a sua vida. É na Bíblia que você vai descobrir o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que me faz bem, o que me faz mal. Tópico 2, subtópico 4. Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6,31. Há tempo para todo o propósito. Eclesiastes 3,1. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Mateus 21,17, João 12, 1 e 2. Então, nós somos influenciados pelo cotidiano nosso, pelo local onde estamos, né? Pelo nosso trabalho, pelas nossas amizades, também pelo aquilo que nós vemos, assistimos, né? Escutamos. Então, o ambiente físico também influencia a nossa vida. Então, nós temos que ter também tempo para descanso, para descontrairmos, né? Um pouco aí a nossa mente, a nossa vida cotidiana. Temos que ter aí um espaço, um momento, né? De lazer, de tranquilidade, de amor, de afeição, de comunhão com os nossos parentes, nossos amigos. Então, isso é importante. E Jesus chegou, então, a tirar os discípulos de Jerusalém, porque Jerusalém significava ali tensão, perseguição, o tempo todo os religiosos tentando aí pegar Jesus em alguma coisa, né? Falavam de matar Jesus. Então, ali havia sempre o quê? Uma guerra, né? Havia discussão, havia ali um ambiente desfavorável. Então Jesus fazia o quê? Retirava-se para principalmente a casa de Lázaro, né? Ali tinha a Maria, a Marta. Então Jesus se retirava para ali. E ali havia um ambiente de amor, de aprendizado, de companheirismo, de amizade, né? De se descontrair, né? Então era um ambiente bom, favorável. Não havia aquele estresse, né, de estar em Jerusalém. Então é um momento de relaxar, é um momento de se desembaraçar, né, de discussões, de afrontas, né, de perseguições, de sair de um ambiente hostil para um ambiente de amor, de união. Então tem o tempo de Jerusalém, mas tem o tempo de Betânia, né? Então devemos aí saber controlar isso, ter sempre o tempo de Betânia também em nossa vida. Tópico 3, a batalha na arena dos pensamentos. Subtópico 1, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais.
Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, Provérbios 4,23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram fins trágicos. João 13, 2 e 27, Mateus 27, 3 a 5, Atos 5, de 1 a 5. Então não podemos fazer de conta que não existe essa batalha em nossa mente, em nossos pensamentos. Isso não vai resolver, ainda vai piorar a situação. Então nós temos que acordar para esse fato. Existe uma batalha em nossos pensamentos e nós temos que vencer essas batalhas. Então, para isso, aí a palavra de Deus, a oração, né? Deve haver aí um treinamento, deve haver aí um controle. Então, é guerra. E, além de tudo, nós temos que entender que existem o quê? As tentações. Satanás usa isso. Demônios, né, que vão trazer tentações. E aí nós temos que combater isso. Então há uma luta a ser lutada, batalhada, vencida. E a Bíblia então adverte que nós devemos manter os nossos pensamentos cativos, ou seja, presos à palavra de Deus. Se nós tivermos os nossos pensamentos presos à palavra de Deus, então sempre que vier pensamentos contrários à palavra de Deus, nós vamos perceber e vamos colocar para fora. Vamos impedi-los de continuarem. Vamos amarrar esses pensamentos e expulsá-los da nossa mente. Olha aí, nossos sentimentos, decisões, desejos são influenciados pelos nossos pensamentos. É muito interessante aí Provérbios 4:23. Olha que coisa impressionante. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha aí. Tome cuidado com o que você pensa. Por quê? Porque a sua vida é controlada por esses pensamentos. Então, se você pensa coisas más, se você pensa que não vai conseguir nada, que não vai ser nada, que não vai fazer nada para Deus, aí você é resultado dos seus pensamentos. Não só nessa área espiritual, mas em todas as áreas. Quais são os seus pensamentos a respeito de todas as áreas da sua vida? Então aprenda a controlar esses pensamentos, dirigir esses pensamentos, para que você tenha proveito desses pensamentos. Se os pensamentos são bons, os resultados são bons. Veja aí o caso de Judas. Então, Jesus foi bem claro, né, em dizer que ele estava sendo orientado por Satanás. Então ele deixou Satanás fazer um ninho, né, na sua cabeça. Ele já era um ladrão, roubava o dinheiro da bolsa, né, ali que era dado para Jesus, seu ministério, ele roubava. Então foi fácil para Satanás, já tinha uma porta aberta. Satanás entrou e dominou a mente dele, os pensamentos, para que ele, já que ele era avarento, amava mais o dinheiro que a Deus, para ele vender Jesus. E no caso de Ananias, né, aquele que era casado com Safira, mesma coisa. Ele amava o dinheiro mais do que a Deus. Ele amava o que? Posição no meio da igreja, mais do que a Deus. Então foi fácil, a porta estava aberta. E Satanás entrou por ali, colocou pensamentos no seu coração para enganar, né, os apóstolos, enganar o povo, dizendo que ele estava dando todo o valor da propriedade que ele tinha vendido
para ajudar a igreja, como Barnabé havia feito. Olha, o que aconteceu com Judas? Se suicidou, morreu. O que aconteceu com Ananias? Morreu, caiu de repente morto. Depois sua esposa. Olha aí o resultado de abrir porta para Satanás e deixá-lo dominar os pensamentos. Então veja que em Judas, a Bíblia é bem clara em dizer que Satanás entrou no coração de Judas. Em caso de Ananias, Pedro diz: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Deixou Satanás encher o seu coração, quer dizer, pensamentos. Então houve uma permissão. Tópico 3, subtópico 2, cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. 2 Coríntios 10, 13. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Tiago 4, 8. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. 1 Coríntios 10, 23. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Provérbios 12, 18, 15, 4, 18, 21, 19. Dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Então, alguns conselhos aí práticos, para nós, muito importantes. Nós devemos, então, seguir esses conselhos, colocar em prática na nossa vida. Então, aí, não nutrir, ou seja, não dar vazão, não dar espaço para pensamentos distorcidos a respeito de nós mesmos. Por quê? Pode gerar duas coisas. Ou a pessoa passa a pensar que não é capaz de nada, que é muito inferior a todo mundo, produz aquele complexo de inferioridade, ou então a pessoa pode ter um pensamento a respeito de si mesmo, de engrandecimento acima de todos, de atribuir a si mesmo uma capacitação maior do que todos, que é o complexo da superioridade. Então, um extremo é errado, outro extremo é errado também. Devemos ficar ali no meio, Então, equilibrados. Olha, purificar a mente de pensamentos impuros, pensamentos que não nos conduzem a Deus, que não nos tornam santos, na presença de Deus, separados para Deus, para o uso de Deus. Evitar aí a mentira, o engano, toda sorte de coisas que vão nos prejudicar e prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Então aí nós devemos evitar a intoxicação, ou seja, excesso de informações nas redes sociais e informações que são ruins para nós. Então veja bem quais são as suas fontes de informação. Você está buscando informação onde? Em que site? Esse site que você está buscando informação aí, esse aplicativo, são pessoas que obedecem à Bíblia? São pessoas que amam a Deus? Temem a Deus? São pessoas que amam as outras pessoas? Ou você está buscando informação de pessoas que odeiam os outros, falam mal dos outros o dia inteiro, que só produzem inimizade, rancores, mágoas? Onde você está buscando informação? Tome cuidado com a internet, mas também tome cuidado com a TV. Se você fica o dia inteiro vendo notícias de tragédias, assassinatos, roubos, corrupção, só de coisas ruins que os jornais, os telejornais ficam o dia inteiro falando, Imagine, aí que você está buscando informação, como é que a sua mente vai ficar? Como é que você vai conseguir dormir direito? Depois te traz um cansaço que você não consegue descansar, te traz uma exaustão, uma ansiedade, Por quê? Porque você está com a rede de informação sua que não presta, não está te ajudando em nada. Então coloque foco na sua mente de buscar coisas que vão instruir, que vão
te levar para Deus, para um nível superior, espiritual, eterno, pensando nas coisas que são de cima. Construa também o quê? Uma rede de amizade com pessoas boas, tementes a Deus, relacionamentos saudáveis. Então tome cuidado com o meio que você vive. Você não pode viver no meio de pessoas que vivem contando piadas, pessoas falando de prostituição, de adultérios, né? De pornografia, pessoas que vivem falando de inimizades, pessoas que xingam, falam palavrão, pessoas que não têm nada a ver com Deus. Evite essas amizades. E evite a todo custo discussão verbal, aquela discussão, né? Que a voz vai aumentando, daqui a pouco acaba em xingamentos, inimizades. Isso vai prejudicar toda a sua vida espiritual também. Vai tirar a sua paz interior, vai tirar o seu discernimento espiritual. Conclusão. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Romanos 12:2. Então, Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não entre na forma do mundo. A forma do mundo vai conduzir você a pensamentos contrários à palavra de Deus, que vai causar muito mal à sua vida, à sua saúde, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. Veja bem, você pode estar se prejudicando porque não entendeu ainda que existe uma batalha aí na sua mente, que você precisa vencer essa batalha. Então você vai ter que mudar aí suas fontes, né, de informação, suas amizades, o meio que você vive. Vai ter que arranjar um tempinho para descansar a mente, né? Deixar aí um pouco o celular, a TV, o computador, né? Então você precisa disso urgentemente. Isso vai melhorar a sua vida. Então medite, leia e medite na Bíblia. É importantíssimo isso. Ore, fale com Deus tudo que você quer falar, que você deseja falar. Passe para Ele suas dúvidas, passe para Ele suas frustrações, passe para Ele tudo que você pensa e se aproxime mais de Deus pela oração, pela leitura e meditação da Bíblia. Se entregue mais ao Espírito Santo e à direção do Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você ainda não fez uma confissão de fé, não se entregou totalmente a Deus, faça isso agora. Vamos orar. Se você está com problema assim, né, na mente, pensamentos e tal, e você quer consertar isso, começar de novo, dar um reset aí, né? Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, então seja curado agora. Se você está aí com estresse, com ansiedade, uma depressão, um síndrome de burnout, vamos orar agora. Você será liberto disso. Você começará uma vida nova com Deus a partir de agora. Vamos orar. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Entregue sua vida para Deus. Peça perdão a Deus agora pelos seus pecados. Vamos orar. E se você estiver doente ou enfermo, vamos orar e você será curado agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te entregamos agora essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti. Oh, Pai querido, toma em Tuas mãos. Recebe-os agora por filhos. Perdoa os seus pecados. Aragrara cruz de força, clama radesteri. Aragrar na classe força está. É, Senhor maravilhoso, Deus de amor e de misericórdia. Recebe agora essas vidas, ajuda-os, tem misericórdia deles.
Orienta-os segundo a tua palavra, ajuda-os a ter amor no coração, a buscarem as coisas que são de cima. Ajuda os seus pensamentos, Senhor, liberta-os de pensamentos ruins. Ajuda-os para que eles possam se esforçar por viver em comunhão com o Senhor, a verem, escutarem, estarem em locais que agradam ao Senhor. Abençoa essas vidas. Toma em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, você que está enfermo, está doente, receba a cura agora. Solta todo o mal em nome de Jesus. Toda a prisão da mente agora salta, sai agora em nome de Jesus. Sai depressão, ansiedade, síndrome de burnout. Em nome de Jesus. Sai agora dessas vidas. Solta estresse, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, ajuda essas vidas a começarem uma vida nova. Agora pensando nas coisas que são de cima, meditando na tua palavra, orando. Em nome de Jesus, ajuda-os. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça aí, dê aí um gostei, legal aí, né? Vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Se você deseja também nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Aí o telefone, o WhatsApp é esse aí, DDD 99 e o telefone é 991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é a Dina Maria Cruz Silva. Você vê aí o Pix. O meu Pix você vê que é meu CPF, 331-957-816-20. Eu preciso da sua ajuda. Você pode enviar R$5, R$10, não importa a quantia. Nos ajude, porque nós precisamos. Eu não tenho emprego há mais de 8 anos, não sou pastor de igreja e não sou aposentado. Então preciso da sua ajuda. Deus abençoe você, sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.